Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver circuito eletrônico e elétrico, conceitos básicos, fiação, diagramas, símbolos, referências. Nesse tutorial eu vou mostrar os conceitos básicos para representar um circuito eletrônico através de um diagrama. Você vai aprender como representar os componentes no diagrama e como identificá-los. Vamos lá? Um circuito elétrico ou eletrônico é um arranjo de componentes elétricos ou eletrônicos que realize uma função útil, faça alguma ação que facilite a nossa vida. No tutorial sobre fontes de energia elétrica, você viu um circuito com uma pilha e uma lâmpada. A função daquele circuito era acender a lâmpada e iluminar o ambiente. Ali você viu o conceito de diferença de potencial ou tensão e fluxo de cargas elétricas. Para que as cargas elétricas se desloquem, é preciso que uma fonte de energia elétrica gere uma diferença de potencial nos seus terminais. A bateria, os fios e a lâmpada formam o circuito elétrico. Os fios condutores servem para conduzir o fluxo de cargas elétricas até a lâmpada. A lâmpada é um dispositivo útil que transforma a energia elétrica em energia luminosa e calor. Esse fluxo ordenado de cargas elétricas é chamado de corrente elétrica e é simbolizado por uma setinha com a letra I em cima. Todo esse conjunto é chamado de circuito elétrico. Agora vou mostrar a você como montar um circuito elétrico colocando no lugar da lâmpada um LED. Esse é um circuito muito mais prático de montar para quem está começando na eletrônica ou eletricidade. Os componentes são fáceis de encontrar no mercado. O LED é um componente eletrônico muito usado para sinalização e muito fácil de comprar e usar. Além do LED, esse circuito possui uma resistência, cuja função é limitar o número de cargas elétricas que circulam pelo LED. Isso é, limitar a corrente. Esse também é um componente muito fácil de encontrar no mercado. O valor dessa resistência é de 1 kΩ, meio watt. Essas resistências pequenas, de meio watt ou menores ainda, são chamadas de resistores. Aqui tem uma lição muito importante para você que está iniciando na eletrônica. Para ligar o LED, você deve limitar a corrente que circula nesse LED, normalmente usando uma resistência em série. Caso contrário, você poderá queimar o seu LED. A fonte de energia elétrica é uma bateria de 9 volts. Cuidado! Apesar do nome bateria, esse componente é uma pilha e não pode ser recarregado. Para poder ligar a bateria de 9 volts no circuito, você deverá comprar um acessório chamado de clipe adaptador. Ele já vem com os fiozinhos para a conexão. Cuidado com as cores dos fios da bateria. O fio vermelho é o positivo e o preto o negativo. Aqui outra lição. As cores dos fios são muito importantes. Ao montar um equipamento, de preferência a cor vermelha para os fios ligados ao polo positivo da fonte e a cor preta para os fios ligados ao polo negativo. Essa não é uma regra infalível. Alguns componentes usam outras combinações de cores, como os sensores industriais, mas a maioria das vezes esse é o padrão. Eu sugiro que nas suas montagens siga esse padrão. Se fosse você, qual fio você cortaria? Agora você monta tudo soldando os terminais. Cuidado com o LED, ele tem 2 terminais, o anodo e o catodo, e não pode ser montado invertido. Você identifica os terminais de 2 formas. O terminal mais comprido é o anodo. O terminal do lado do chanfro é o catodo. Para memorizar, pense que chanfro e catodo começam com a letra C. Chanfro é aquele cortezinho no anel na base do LED. O anodo é o lado da setinha no diagrama e deve ser ligado ao ponto de maior potencial. Isso é o positivo, mas cuidado! Não chame esse terminal de positivo, chame de anodo. O mesmo vale para o catodo.
O diagrama é uma representação gráfica do circuito elétrico ou eletrônico. O diagrama é fundamental para você montar um circuito novo ou fazer a manutenção em equipamentos eletrônicos ou elétricos. Na verdade, primeiro você deve ter o diagrama nas mãos para montar depois o circuito. O diagrama é composto por símbolos que representam os componentes do circuito. No diagrama da figura, você pode identificar o símbolo da bateria. Esse símbolo também é usado para pilhas. Junto do símbolo é escrito a referência, que é uma espécie de apelido. As letras é uma abreviatura do nome do componente. A referência deve conter um número, já que o mesmo símbolo pode ser usado mais de uma vez no diagrama. No desenho do símbolo também deve ser escrito o valor do componente, nesse caso o valor da tensão da fonte. Você pode ver no diagrama o símbolo da resistência, que aqui é um resistor. O resistor contém a referência e o valor. Você pode ver no diagrama o símbolo do LED. E não esqueça que o LED tem dois terminais, o anodo e o catodo. Algumas vezes o polo negativo da bateria ou fonte de alimentação é tomado como ponto de referência 0 volt. Nesse caso é usado um símbolo de terra, como mostrado na figura. O símbolo de terra significa uma ligação comum. Isso simplifica o diagrama. Você não precisa desenhar a reta unindo todos os pontos ligados ao negativo da fonte. O símbolo de terra não significa que esse ponto está aterrado. Isso é, ligado fisicamente à terra. Eventualmente até pode estar aterrado. Para indicar o aterramento, o símbolo 2 da figura é mais usado. A fonte de alimentação pode ter outros símbolos. O símbolo 1 é para pilhas ou baterias, como já vimos. O símbolo 2 é para uma bateria com células. Na verdade, as baterias são construídas com células, montadas em série. Por isso, esse é um símbolo bastante usado para baterias. Observe que no símbolo da bateria, o polo positivo pode ser sinalizado com o sinal mais ou não, já que a linha maior indica o polo com maior potencial. O símbolo 3 é para uma fonte de energia elétrica de corrente contínua qualquer. É uma espécie de coringa. Nesse caso, o sinal de mais e menos são sempre usados. O símbolo 4 é para uma fonte de tensão alternada. O símbolo no centro indica uma senoide. Note que não podemos colocar os sinais de mais e menos. Você pode chamar esses terminais com outros nomes. Os mais comuns são fase e neutro. Lembre-se que na teoria a fonte de tensão de corrente contínua manterá o valor da tensão nos seus terminais sob qualquer carga. Mas na prática existe um limite de corrente acima da qual a fonte não consegue manter a tensão constante nos seus terminais. Os símbolos para desenhar as resistências são mostrados nas figuras. O símbolo 1 é o mais usado hoje em dia, porque o computador está sendo muito usado para desenhar circuitos e fica mais fácil criar softwares que desenhem traços retos, retângulos, etc. O símbolo 2 ainda é muito usado. Fica mais fácil para desenho à mão livre. Uma coisa que você deve acostumar a fazer é desenhar seus diagramas. Exercite bastante. Capriche nos seus desenhos. Eles são importantes para você analisar e entender um circuito eletrônico ou elétrico. Os condutores são desenhados com linhas retas e contínuas. Já as interligações devem ser desenhadas com uma bolinha. A bolinha indica a interligação. Se não tiver a bolinha, não está conectado. Mas é comum, principalmente em testes do vestibular ou Enem, o pessoal não desenhar a bolinha. Mas para um diagrama eletrônico, a bolinha é importante. Para indicar que dois fios estão passando um sobre o outro sem estarem interligados, você deve simplesmente desenhar o cruzamento dos fios sem a bolinha. É isso que fazem os programas de computador atuais.
Por isso, a importância da bolinha para indicar a interligação. Outra forma de desenhar a passagem dos fios é fazer uma meia-lua, mas isso é prático quando o desenho é feito à mão livre. Uma forma alternativa de indicar a passagem dos condutores é interromper uma das retas, mas essa forma é pouco usada, mas ainda pode aparecer. A interligação também pode ser indicada por conectores. Um conector evita desenhar uma linha reta para indicar uma conexão. O desenho fica mais limpo. O conector também é usado para interligar desenhos feitos em páginas diferentes de um mesmo diagrama. O símbolo do conector deve ter uma referência. Não existe uma regra para escrever a referência do conector. Normalmente é uma sequência de números, mas quando for para interligar uma ligação com o positivo da fonte, normalmente é usado o sinal mais e o valor da tensão da fonte onde esse conector está ligado. Você viu nesse tutorial os conceitos básicos para desenhar e ler um diagrama elétrico ou eletrônico, o que é um símbolo e suas referências. Você viu o que significa o símbolo de terra e os conectores. Existem muitos símbolos para os componentes elétricos e eletrônicos, que você vai aprender conforme for evoluindo no seu estudo, mas os conceitos são esses. O mais importante é que você deve usar sempre o diagrama. Só monte um circuito quando tiver nas mãos o diagrama. E lembre-se, trabalhar com diagrama é tecnologia. Sem diagrama é bruxaria. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!